Hoje vamos falar um pouco sobre a arte e para isso vamos conhecer o trabalho de Fernando Rosário, um conhecido pintor esposendense. Desde muito cedo, Fernando Rosário demonstrou uma certa inclinação pelo mundo das artes. Já nos bancos de escola, era escolhido e levado às outras salas para fazer desenhos no quadro. Hoje, Fernando Rosário é um nome bem conhecido no concelho de Esposende e um pouco por todo o país pelos seus quadros e estudos de conservação e restauro. Admirador do mestre Medina, fala com paixão do seu trabalho, onde dançam histórias e memórias que cada pincelada deixa adivinhar. Vamos recuar um bocadinho no tempo. Quer falar-nos de onde surgiu esta paixão pelo mundo da arte? Esta paixão, nasceu já comigo, não é? Embora de muito novo eu comecei a revelar estes dotes artísticos e foi-me sempre entusiasmando também pela força que me dava a minha família e demonstravam que eu tinha uma certa habilidade para o desenho, para a pintura. Por isso eu foi nascendo com esta vontade de querer e foi conseguindo fazer sempre alguma coisa. Não é? E entre muitos irmãos a possibilidade não era muita, porque agora somos 10, mas eram 12, e não havia grandes facilidades, mas a força de vontade e algum talento naquela altura acho que ainda estava a nascer ou a criar. Por isso não tenho data certa quando comecei. Sei que comecei de muito novo. A minha mãe, e recordo-me de algumas peças que surgiram na minha vida, que eu muitas vezes faltava à escola, metia-me nos quartos onde estavam adornados com aqueles quadros de imagens religiosas, e eu escondia-me, fazia de conta que ia para a escola, batia à porta com os meus irmãos e eu ficava em casa. E daí que comecei a desenhava aqueles quadros que estavam expostos nas paredes. Depois de todos virem, e depois eu juntava-me a eles e já com o meu trabalhinho feito, com alguns desenhos. E depois mostrava-lhe como é que conseguiste fazer isto em tão pouco tempo, onde é que arranjas este tempo. Por isso já vem daí, já vem de muito novo. Ainda se lembra do primeiro quadro que pintou? Não, sei que os quadros eram precisamente, ou desenhos, eram esses que eu fazia em casa, sozinho e com um amigo, com um primo meu, que é arquiteto, está numa câmara já há muitos anos, em uma câmara aí para cima, para o interior. Sentávamos aqui no banco dessa mercearia. O pai dele tinha uma mercearia, o tio António do Sul, aqui ao sul de Esposende, uma mercearia onde havia aquela parte onde os pescadores e aquela gente mais humilde se juntava, conversavam, e como ele tinha muita habilidade, talvez na altura até mais do que eu, embora fosse mais novo um ano do que eu, nós sentávamos e fazíamos aquele desenho daquelas pessoas que vinham lá e banda desenhada, juntamente com os dois, começámos ali a recriar imagens que isto foi continuando ao longo dos anos, aos bocadinhos, depois nos cafés. Cheguei a fazer também aquela fase da caricatura. Na altura havia um doutor Alceu Vinhas, que era um homem era um excepcional na caricatura. Retratou muitas personagens cá de Esposende, conhecidas na vida pública, tanto na classe mais humilde como aquela classe alta. Retratou-os todos em caricatura, e eu também gostava da caricatura, gostava muito dele, pronto, falei muitas vezes com ele. Mas eu não sabia muito da minha veia artística, daí que um dia apanhou-me a fazer também uma caricatura, a caricatura dele, ele próprio a desenhar.
E mostrei-lhe, ele riu-se e abanou com a cabeça dizendo que gostava. Tinha eu, sei lá, uns 8, 9 anos na altura. Sei que esteve em Timor. De que forma é que essa experiência afetou, se calhar, a sua visão perante o seu trabalho? Eu em Timor foi assim, eu onde estou tento arranjar o meu meio da melhor maneira para me poder passar o tempo o melhor possível. Esquecer certas coisas que às vezes influenciava a minha maneira de estar na vida e estar no local onde estava, cada um à sua maneira. Eu, como tinha já este bichinho comigo, já anteriormente, como trabalhava numa litografia, eu tentei também explorar a minha veia, fazer pinturas, trabalhar em pinturas, com licença. Fazia pinturas, cheguei a fazer 2 exposições, de uma forma, a forma que eu mais gostava, que era a paisagem que não faltava em Timor, paisagens muito lindas, e as personagens que lá existiam, muito características de Timor, com aqueles trajes típicos e aquela maneira de vestir, de andar e de trabalhar, que eu comecei então a pintar, a fazer uma pequena recolha e fazia quando podia exposições, naquela altura que anualmente fazia-se uma exposição por ano, uma tipo de feira, e eu então expunha e era um sucesso naquela altura. E Esposende está presente na sua pintura atualmente? Sim, Esposende esteve sempre presente para mim, na pintura, no retrato, na paisagem, no retrato. Eu pretendo sempre na minha ideia perpetuar a nossa paisagem, aquilo que era antigamente, que eu digo que era mais bonito, aquele saudosismo pela aquilo que era mais antigo, que é o mais bonito. Não quer dizer que agora seja mais feio, não. Nós temos que acompanhar os tempos. Acho que Esposende agora está mais bonito porque tem zonas de acesso àqueles locais que eu fazia, que eu tinha que arregaçar as calças para entrar dentro do rio e viver um bocadinho aquela parte do rio. Hoje passa-se por cima, vê-se novamente o rio com aquelas rochas, aquele sargaço, a telha, o peixe. Está diferente, está mais moderno, está muito lindo. Mas não deixa de ser apaixonante. Mas continuo, nessas alturas, há anos atrás, fez uma grande recolha com fotografias que era precisamente para hoje, quando puder recordar algumas em pintura e fazer recordar também a outras pessoas também em fotografia, por vezes cedo fotografias ao museu e outras exposições que sejam possíveis se fazer cá em Esposende, cedo, para mostrar em Esposende o que era há 20, 30, 40 anos atrás. Por isso Esposende está-me no coração, tanto na paisagem como nas figuras do mar, a gente do mar, que para mim tem muito valor, cada vez só menos, mas as marcas ficaram daqueles grandes pescadores, aqueles lobos do mar que enfrentaram as vagas ainda a remo, no tempo ainda das catraias, no meu tempo de escola, que me recordo. Que ouvia-se a sirene a tocar, que quando era no mar largava-nos tudo, saltava-nos pela janela das escolas para irmos à praia ver o que é que acontecia, e eram cenas que me ficaram na memória. Por isso eu gosto imenso de Esposende, como terra, como paisagem e pelas agentes do mar. Para além do tradicionalismo que podemos encontrar no seu trabalho, que outras temáticas explora? Ora bem, a minha temática geralmente é a paisagem e o retrato. E depois há outros trabalhos que me aparecem. Há também o restauro, que teve alguns anos
alguns anos que me dediquei ao restauro, ao estudo de arte, conservação e restauro, que me foi muito útil para a minha vida. Conheci muitas obras de valores incalculáveis, muito antigas, vindo de onde vieram, supostamente que eram das obras mais antigas que existem no nosso país, como da Sé de Braga, grandes na dimensão, que mal cabiam aqui no meu ateliê. Algumas delas já estavam guardadas há muitos anos e já estavam algumas na Sé, outras até em artistas à espera sei lá, que aparecesse alguém que pudesse recuperá-las. Sei do caso de um que já estava há 16 anos, uma tela, há 16 anos na casa de um artista, que era até diziam que era um artista que era capaz de desenrascar aquele trabalho, e não foi capaz porque a tela estava num estado já tão degradado que não foi capaz. Daí que depois o saudoso, já falecido, o Sr. Cónigo de Melo, como éramos amigos que conhecemos há muitos anos atrás, soube que eu era capaz de fazer aquilo, apostou, e eu gostei imenso de fazer esse restauro, que hoje se encontra na Capela Salve São Geraldo. São 4 grandes telas da vida e obra de São Geraldo, que estão expostas com uma talha barroca, muito linda, e é um orgulho quando vou lá fazer a visita, ver aqueles quadros que não existiam senão os azulejos, e agora estão a tela, assim como no altar também o altar-mor da Sé de Braga. E o museu da Sé tem muitos trabalhos meus, que por acaso assinava no fundo, muito escondido, mas está lá a minha marca. Fernando Rosário é um nome reconhecido e aqui em Esposende, em Portugal? Dizem que sim, eu acho que não. Eu em Esposende sou muito conhecido. Sou muito conhecido porque sou de cá e toda a gente me conhece. Não conhecem as obras que eu tenho feito. E nem conhecem as pessoas que eu conheço que vieram cá a Esposende para ser retratadas por mim. Os professores de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professores doutores, alguns deles estiveram aqui no meu ateliê, por isso grandes homens da sabedoria, de direito, de história. Tenho uma galeria só com pinturas, retratos meus, a galeria na sala do Conselho Científico da Universidade de Coimbra, com 32 retratos meus, e tenho na Academia Portuguesa de História também trabalhos meus lindíssimos, pelo menos que não ficaram na crítica que me fizeram em cartas que tenho desses tais reitores e presidentes da Academia Portuguesa de História, que talvez, retratos que talvez encontrassem, dificilmente encontravam quem fizesse melhor, que para mim são elogios que caem bem. Para mim, sabe bem receber esses elogios. Ora bem, pronto. Sei que tenho alguma expansão, muita, pouca, não sei. Nos lugares para onde eu pinto, para onde eu trabalho, sei que sou muito conhecido, sou muito estimado e respeitado, e julgam-me realmente que vale a pena apostar em mim, porque as obras que eu tenho feito em nada ficam à beira de outros grandes retratos que estão lá nas universidades, no Salão Novos da Academia Portuguesa da História e outros sítios. Onde podemos encontrar trabalhos seus?
Olha, em Barcelos é uma grande parte dos trabalhos estão em Barcelos, em trabalhos de restauro e pinturas originais. A maior parte, quase todos os provedores que passaram na Misericórdia de Barcelos estão lá. A Galeria dos Provedores é da minha autoria. Todos os restauros que existem lá, que são cerca de 300 obras, quase cerca de 300 obras em restauro, são de minha autoria. Em Matosinhos, também restauros e alguns originais, pinturas de provedores, retratos de provedores, são de minha autoria. Em Braga, Famalicão, Santo Tirso, Felgueiras, Trofa, Guimarães não, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Pedrógão Grande e depois outros trabalhos que eu fiz também para muitas misericórdias lá para o Alentejo também. Quais são os seus pintores preferidos? Há muitos na história da arte, há muitos que eu gosto de os ver, principalmente os realistas, e gosto muito dos impressionistas. Muito dos impressionistas. Acho que o impressionismo, que é o pintor impressionista, é um pintor com uma força muito grande e um saber na pintura que eu não sei se supera o hiperrealismo. Gosto muito do impressionismo, porque por vezes numa pincelada larga é mais clara que propriamente um realismo que com aquele pormenor. Às vezes invejo o impressionismo, porque vejo ao longe um pormenor que não existe, um pormenor que ao perto não existe. E por isso o mestre Medina, pronto, não é para estar agora a aproveitar falar muito no mestre Medina, mas teve uma fase que o impressionismo dele marcou muito, marca porque gosto imenso, e mesmo hoje parte do retrato dele começa no realismo e acaba no impressionismo, quase, que é aquele traço, aquela pincelada esbatida que uma pessoa ao longe vê tudo e parece que não foi feito nada. Sei que conheceu Henrique Medina pessoalmente por causa de um dos seus trabalhos. Sim, foi mais por... eu conheci o Medina já há muitos anos, eu ouvia falar nele, mas já de muito novo. Era jovem e cheguei até a pintar com tintas, tubos de tinta que me ofereciam, que vinham do ateliê de Medina, uma senhora que vinha fazer lá limpezas, a ser a Helena, que era também quase como família, e era criada do Sr. Medina. E então, uma altura que estavam a fazer limpeza, trouxe lá aqueles tubos, porque sabia que eu gostava de desenhar e pintar, e eu então, na altura, pintava com qualquer coisa que fizesse cor. E ele então ofereceu-me aquilo, dava-me aqueles tubos: olha, estes bocadinhos de tinta, tu puderes aproveita para pintar, ver se pintas melhor. E a verdade é que para mim foi aquilo, eu guardava aqueles tubos secos com uma vontade, porque realmente aquelas tintas parece que ensinavam a pintar. Pronto, isto é uma memória já muito antiga, e os pincéis quase já gastos sem nada. Ora, como é que eu conheci o Medina? Foi mais ou menos à volta dos anos 80, foi nos anos 80 que eu conheci-o, porque eu tinha feito um trabalho sobre Camões, uma aguarela, e é um trabalho misto, aguarela e óleo sobre Camões, com uma iluminura a toda a volta. E ele então soube, através de um amigo e tal, que eu tinha feito um Camões. Ele também já tinha um Camões muito lindo, porque eu, por acaso conhecia-o, também ou a lápis, ou a tinta da China, conhecia o Camões dele. E eu então pintei esse Camões, e ele teve conhecimento e também teve gosto, gostava de o ver.
Então esse meu amigo que andava lá por ver se estava bem com ele e ia lá à casa dele, disse-lhe que conhecia até naquela altura, um rapaz e tal, que tinha ali uma fotografia e o ateliê nas Marinhas, que fazia umas coisas bonitas e tal, e tinha feito ultimamente um Camões. Ele então interessou-se em me conhecer, pediu autorização para que se eu pudesse receber, que fazia muito gosto. E eu fiquei assim um bocado atrapalhado, porque realmente Medina é Medina, foi sempre. E eu, sim senhora, fazia-me imenso gosto em receber o mestre Medina aqui no meu ateliê. E então recebi, veio ali mais um irmão e um amigo e mais 2 amigos. E lá viu o meu Camões e gostou imenso da maneira como eu fazia, tem muita habilidade e tal. Daí que depois convidou-me várias vezes para ir à casa dele, falar sobre pintura, que não era fácil, não era fácil, eu ficava um bocado atrapalhado, porque falar com o mestre da pintura e às vezes perguntar-me certas coisas, eu ficava assim um bocado embaralhado, e dizia-lhe mesmo, o senhor mais que ninguém sabe o que é pintar e como se pinta. Mas ele gostava da maneira como eu pintava e também pela minha humildade, porque eu nunca usei o nome do mestre Medina para me querer envaidecer ou realçar o meu nome. Eu respeitava e foi talvez por isso que ele também gostava de mim. Sabia que eu tinha fazia ali uma barreira e que o respeitava. E por isso convidava-me várias vezes e até chegou a vir a minhas exposições, principalmente a uma que eu me recordo, exposição, e falar comigo sobre, e até aconselhar como é que eu poderia realçar até os trabalhos com as próprias molduras. Porque... Os quadros de Fernando Rosário valem mais do que 1000 palavras? Não sei. Para mim, alguns valem por aquilo que mostram, não é? Mas é assim, os meus quadros, o meu retrato, principalmente o meu retrato, quem olha para eles não vê uma figura, uma simples figura, vê uma história, um homem com história num todo. Homens e mulheres que fizeram história, tanto na maneira de serem, como na maneira como estão trajados, e aquilo que foram em tempos. São referências e por isso acho que vale mais do que palavras. Eu tive um exemplo muito engraçado num quadro que eu fiz numa exposição em Felgueiras, que teve lá uma visita de um cego que foi guiado nasceu já ainda com vista e foi guiado só com o tato num dos meus quadros. Eu fiquei muito impressionado com aquela maneira de mostrar o meu quadro e ele conhecia as cores e ficou tão entusiasmado de uma tal maneira que eu fiquei um bocado impressionado. Relatou a pessoa que lhe estava a mostrar o quadro, relatava as cores e a maneira como estava pintado o quadro, que ele percebeu e ficou muito, muito admirado e com uma vontade enorme de me conhecer pessoalmente, que me conheceu depois pessoalmente, e ficou muito feliz naquela altura, e por isso às vezes os quadros valem mais do que as próprias palavras, não é? Qual o valor máximo atingido por algum dos seus quadros? O máximo foi também no máximo de uma, por acaso foi a maior tela, não é? Que foi a tela das Misericórdias, com cerca de 5 metros de altura, por quase 4. Foi o máximo, mas também foi para mim, não foi aquele preço
que eu achava que deveria ser. Foi um acordo que fizemos e que eu também concordei. Foi o primeiro trabalho e para mim também foi com muito prazer e uma grande honra para mim, porque foi uma tela que ficou num lugar exposto para todas as pessoas verem, e com aquela grandiosidade e da maneira como foi pintada, que é a tela da Cera das Misericórdias, em Barcelos, com todas as personagens que faziam parte daquela tela, uma ecografia bem feita do que é a imagem da Cera da Misericórdia. Por isso deu muito trabalho. Deu-me mais dinheiro um bocadinho, já foi mais bem paga. Não quer dizer que fosse o verdadeiro valor da tela. Por vezes tem telas mais pequenas que chegaram quase a esse preço. Muito obrigada. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound.